novo superintendente de futebol do Guarani, Juliano Camargo, foi apresentado na tarde dessa quinta-feira no Brinco de Ouro, ao lado do presidente André Marconato e do CEO Ricardo Moisés. Anunciado na terça-feira, Juliano falou ontem sobre as expectativas no clube e também projetou a montagem do elenco para 2024. O Guarani vem fazendo competições, buscando algo a mais, sempre batendo os 2 últimos anos aí, brigando por acesso, né? É um clube paulista que tem é o centro do futebol brasileiro, né? Todo mundo sabe disso. Então isso qualquer profissional gostaria de estar nesse centro, e eu acho que é um clube que vai dar as condições. A gente conversou bastante com o presidente e o Ricardo. Acho que tem todas as condições de continuar sendo competitivo e buscar, sim, esse acesso tão sonhado, que é um objetivo grande do clube. Com o processo de reformulação no elenco, o novo dirigente alviverde projetou aproximadamente 10 reforços para a próxima temporada. Com peças importantes de saída, como Bruninho e Bruno José, Juliano sabe que precisa ser assertivo nas reposições para manter a qualidade do elenco. Eu acredito que a gente deva ficar em torno de 15 jogadores, 15, 16 jogadores. O Campeonato Paulista ele tem número de 26, né? Então a gente deve pelo menos trazer uns 10 jogadores. A gente quer pelo menos ter um jogador por posição. Eu acredito bastante e nesse elenco que está aqui hoje, que mostrou que é competitivo, sim, né? Então buscou, teve no G4, e eu acredito em continuidade. Durante a apresentação, Juliano também comentou sobre seu perfil de trabalho. Eu gosto de cobrar, eu cobro, mas eu não sou esse cara de chutar a porta de vestiário. Acho que hoje não cabe mais, né? Todo mundo sabe da sua responsabilidade, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho que assumir os meus erros e as minhas responsabilidades, como os atletas também. Mas pelo acho que o feedback deles que eu tenho, assim, eu tenho um relacionamento muito bom, eu gosto de conversar, eu gosto de entender. Acho que a gente está falando de ser humanos, né? Todo mundo tem os seus problemas e eu gosto de conversar, tapar. Na coletiva, quem também falou com a imprensa foi Ricardo Moisés. O CEO do clube usou a entrevista para rebater as declarações de Lucas Drubsky. Na chegada ao Ceará, Lucas disse que quando estava no Brinco de Ouro não se falava de acesso. Especificamente no Guarani, a gente chega em junho com a equipe em 11º para 12º colocado, com o objetivo, orçamento e estrutura para permanência na Série B. Em momento algum foi falado que o objetivo e a expectativa era de acesso. Envergonhado, pede desculpa, mas fizemos o possível e o impossível dentro da nossa realidade na busca desse acesso. Chegamos na 31ª rodada dentro do G4 e diversos clubes ali começaram a oscilar, que foi o que aconteceu com o Guarani também. Não conseguimos corrigir o rumo, mas você vê ali clubes perdendo o acesso na última rodada. Então, assim, é triste ver um discurso de que a diretoria não queria subir por qualquer motivo que seja, ou que os jogadores tiraram o pé, ou que isso foi pedido pela diretoria. Isso chega a ser hilário diante do comprometimento da diretoria e dos profissionais que aqui estavam. Também na tarde desta quinta-feira, Lucas Drubsky divulgou um vídeo tentando explicar sua declaração sobre o Guarani. Então, até pelo respeito que eu tenho pela instituição Guarani, pelo presidente André Marconato, pelo CEO Ricardo Moisés e todos os funcionários, eu não poderia deixar de prestar esse serviço, né? Desde o dia que eu piso no Guarani, em momento algum faltou despendimento de energia por parte de todos ali, do presidente ao massagista, para que a gente pudesse buscar voos maiores, voos melhores na competição.
tanto que a gente vai conseguindo bons resultados e ali a possibilidade de acesso fica muito clara em determinado momento da competição. A gente chega ali, o time em 11º para 12º, chegamos a bater vice-líder da competição. Então a gente buscou incessantemente esse acesso, sim, porque isso seria óbvio no primeiro momento engrandecedor para o clube, mas no segundo momento para nós funcionários, para o presidente, para o CEO, todos que compõem a estrutura do Guarani, porque isso é algo que a gente, vivendo em competição, almeja sempre. Nunca existiu de maneira nenhuma. Eu acho engraçado assim, essas teorias da conspiração, falando que foi pedido para pisar no freio, foi pedido para que não houvesse acesso, porque nunca existiu isso, pelo amor de Deus. Isso é teoria da conspiração. Todos que estão ali queriam esse sonho, né? A gente almejou esse sonho sempre ali de poxa, poder dar essa alegria para a torcida, de poder engrandecer os nossos currículos, a nossa carreira enquanto profissionais. O que houve, sim, e eu falei isso ao longo da temporada, falei ontem, e o que eu quis dizer foi exatamente isso, e aqui eu vou tentar ser mais claro do que fui, que o nosso poder, a nossa capacidade de investimento, principalmente em termos de contratações, ela estava abaixo de outras equipes que estavam brigando pelo acesso junto conosco. Agora com Juliano Camargo, como homem forte do futebol do Guarani, a diretoria alviverde dá sequência ao planejamento da equipe para a próxima temporada, que já começa no dia 21 de janeiro. E eu coloco aqui como objetivo para o Guarani o acesso para a Série A. É nosso objetivo e a gente vai sempre trabalhar para isso. E como obrigação, nossa classificação para as quartas do Paulista e aí por diante. Lógico que a gente vai buscar ir o mais longe possível. Nosso objetivo é esse, mas a gente tem que ter aqui sim compromisso e falar. A gente tem a obrigação de chegar entre os 8 do Paulista e classificar para as quartas de final. Olha, uma confusão imensa, né? Protagonizada pelo Lucas Drubski. Ele se esqueceu. Ele estava falando lá para a imprensa do Ceará quando ele foi apresentado como executivo de futebol. Gente, hoje não existe mais o tal do local ou regional. Com a internet, falou aqui, já explode no Brasil inteiro. No mundo. No mundo inteiro, né? Porque não tem fronteiras, a internet não tem fronteiras. Então ele falando lá para a torcida do Ceará, tentando justificar o que aconteceu com o Guarani e tal, entrou, deu um tapa numa caixa de abelha, entrou numa celeuma sem fim. E aí a direção do Guarani veio a público para rebater e inclusive o próprio Lucas Drubski, ele ontem até na Rádio Bandeirantes, coloquei o áudio dele depois do jogo contra a equipe do Botafogo, o Guarani perdeu, ele foi para a coletiva junto com o Humberto Louser. E aí nessa apresentação lá no Ceará, ele próprio se contradizendo tudo aquilo que ele havia dito depois do jogo contra a equipe do Botafogo. Ou seja, o cara já começa desgastado, né? Já começa a torcer com desconfiança dele. Ele já chegou com desconfiança. Porque o Guarani foi até a reta final e acabou sucumbindo. E ele era o homem, o executivo, o homem forte de futebol do Guarani. Precisava disso? Olha, Não. tem um detalhe importante que eu gostaria de falar aqui. Muito importante. Esse cara, ele ficou nervoso quando foi apertado lá. E ele demonstrou total despreparo. Eu já cansei de participar de entrevista coletiva como repórter esportivo e eu já vi muita... Isso não explica o que ele fez, tá? Mas ele se perdeu completamente. Falou bobagem, foi apertado, estava nervoso, aí ficou pior ainda. Aí ele fez um vídeo para explicar o que ele falou, que foi uma bobagem. Mas tudo isso... Eu acho que piorou ainda. Piorou. Muito pior. Tudo isso está acontecendo por 3 motivos. Por isso que deu repercussão. Primeiro, nas 8 últimas rodadas o time foi incompetente dentro do campo. Aconteceu por quê? O técnico perdeu a mão. E terceiro, ele e o CA não detectaram o real problema. Por isso que o Guarani não ganhou mais. O que aconteceu?
Então tudo isso está dando repercussão, primeiro pela bobagem que falou o Drubsky, e porque o Guarani não deu conta de subir dentro do campo. Aí vem a tese, para fechar, não é? A tese daqueles que enxergam, né, coisas que não existem. Primeiro, esse é o grande aspecto. Fica todo mundo conjecturando, ninguém vem a público para falar o que aconteceu, falar a verdade. É por isso que deu toda essa celeuma. O Drubsky faz parte do passado, a vida que segue. Agora, precisava explicar. E ninguém explicou. Por que o time não subiu? Por que parou de ganhar? Por que não deram conta daquilo que aconteceu dentro do vestiário ou nos treinamentos? Foi isso que aconteceu e é dessa maneira que eu enxergo a coisa. Drubsky, que seja muito feliz onde quer que ele esteja. Bom, a verdade é a seguinte, o torcedor do Guarani raiz, torcedor que gosta de saber de tudo, que quer detalhes, riqueza de detalhes e pormenores. Que é a imensa maioria. A imensa maioria. O torcedor é passional, ele acompanha, ele é coração, às vezes ele sai um pouquinho da razão. Esse torcedor, ele está com um casal de pulga de raça atrás de cada orelha. Sabe, está com a pulga atrás da orelha? Ele está desde quando aconteceu o que aconteceu nas últimas 8 rodadas. Aí teve uma teoria da conspiração circulando aí. Vejam o que eu vou dizer. Guarani não queria subir. Meus amigos, como que não queria subir? Quem é que não quer sair de uma cota de 9, 10 milhões para uma cota de 50? Quem é que não quer disputar a primeira divisão? Quem é que não quer ter um planejamento financeiro, uma visibilidade muito maior? Mas veio essa teoria, não, porque, sabe, parece que não há interesse político, porque se subir cai o ano que vem, depois cai às vésperas da eleição. Teoria da conspiração. Ninguém no Guarani falou isso. Ninguém. Mas esse papo circulou. Chega lá em Fortaleza o senhor Drubsky e o repórter deve ter perguntado para ele, escuta, o Guarani estava com 70% de chances de acesso até a 31ª rodada. 30ª rodada, nas 8 finais não ganhou mais nenhum jogo. O que aconteceu? Ele, para não começar lá raspando no guarda-rei, já chegar capotando, pô, então peraí, esse cara aí pisou na bola, já iria começar com um questionamento muito forte com relação ao trabalho dele no Guarani. Seria um exemplo, né? Um prato cheio para a imprensa dizer, mas o que aconteceu? Pô, é esse o cara que o Ceará está trazendo? E o Ceará foi a grande decepção da Série B. O maior orçamento da Série B. Caiu aí pelas tabelas, só conseguiu se manter. Só um adendo, o Drubsky respondeu a pergunta de um repórter que perguntou sobre os 2 trabalhos últimos dele que fracassaram. Isso. Coritiba e Guarani. Isso. Ficou nervoso. Isso. Aí ele respondeu do Guarani e depois respondeu do Você Coritiba. tem essa informação e eu não tinha. Mas tem cara aí que às vezes me chama de macaco velho, entendeu? Isso é um termo para falar rodado na imprensa, na profissão e tal. Para quem é macaco velho, sabe que perguntaram, questionaram. Não pode trocar macaco velho por dinossauro. Pode também. Pode. Marco Eberlin que gosta de chamá-lo de dinossauro. Chama você também. Não, eu não. Ah, não. O dinossauro é você. Não, você e Batista também. Eu sou jovenzinho. Também na atual conjuntura de macaco para dinossauro, para leão, tigre. Ah, vem com tudo. Estamos dentro. O importante é estar vivo e estar aqui com lucidez. Então, só concluindo a conversa, ele foi tentar justificar, e eu não tinha essa informação, por isso do macaco velho aqui, ou do dinossauro. Ah, sabe o que é? Lá no Guarani ninguém queria subir. Só que ele estava achando que ele estava conversando numa mesa de bar, ou na praça, lá na praia de Iracema, naqueles quiosques lindos que tem lá, batendo papo entre amigos. Mas não, ele estava dando uma coletiva aí que vai pro mundo. E aí o Guarani falou, que é isso, cara? E o pior de tudo, que não deu tempo aqui, que o programa aqui tem uma limitação de tempo. Ontem, no nosso programa da tarde, depois de botar o que ele falou na coletiva e botar o que ele falou no pronunciamento que ele gravou em vídeo, nós ainda postamos, o Batista que colocou, estava comandando o programa, o pronunciamento dele depois da derrota com o Botafogo.
onde ele diz: aqui ninguém vai jogar toalha, aqui nós vamos brigar pelo acesso até o final, aqui até a última rodada tem bala na agulha, mais ou menos nessa linha de raciocínio, para dar uma satisfação para a torcida, dar uma enchida no ego da torcida, para não deixar a torcida também desanimar. Mas quando perdeu para o Botafogo, nós sabíamos que não ia dar. Era uma questão matemática, não é? E nós também quebramos a cara com o Guarani, porque nós dissemos que o Guarani tinha imensas possibilidades de subir. Então o CH resumiu em cima disso. Às vezes é melhor ter a boca fechada para não engolir mosquito. Ele foi apertado e, ao ser apertado, ele se saiu com essa com essa teoria aí. Não, mas lá os caras, o objetivo não era subir, não está preparado para subir. Não é verdade. E quando ele vem para justificar, piora mais ainda. Quando vem o Ricardo Moisés e fala que ele foi infeliz e não é verdade, piora mais ainda para ele, Drubsky. E quando nós botamos ontem, ele falando agora há pouco aqui em Campinas, nós vamos até o fim, nós vamos subir, porque o planejamento é para subir, aí ele cai numa contradição gigantesca e não precisaria nada disso. O presidente André Marconato me mandou uma nota via WhatsApp, a qual agradeço a deferência. É uma nota longa, mas, resumidamente, ele diz o seguinte: se não quisesse subir, porque um time que passou as 6 primeiras rodadas do G4 caiu para a 11ª colocação e trocou o treinador e o diretor de futebol. Se não quisesse subir, porque trouxe um técnico que já obteve acesso. Se não quisesse subir, porque trouxe um treinador que foi campeão da Série B. O Humberto Lousa foi campeão com a Chape. Se não quisesse subir, porque pagou R$1 milhão em bichos nos jogos. Se não quisesse subir, porque prometeu 5 milhões de reais de premiação aos atletas e comissão técnica, revelando uma coisa que nós não sabíamos. Ou seja, tinha um prêmio de 5 milhões de reais no caso de acesso. Se não quisesse subir, porque passou a oferecer bicho ainda maiores nos jogos, bichos que chegaram a 4 vezes o padrão. Se não quisesse subir, porque investiu R$500 mil em equipamentos de fisioterapia, fisiologia, para melhor recuperação dos atletas. Equipamentos que muitos clubes da Série B não possuem. Se não quisesse subir, por quê? Das renovações que fez com atletas. Colocou gatilhos de salários em casos de acesso. Se não quisesse subir, porque não perdeu nenhum atleta na janela. Porque recusaram propostas do artilheiro do time. Se não quisesse subir, porque investiu tanto no gramado. Se não quisesse subir, porque trouxe um ídolo de volta que há 2 anos quase nos levou ao acesso com 9 gols e 11 assistências. Se não quisesse subir, porque pagou em dia salários, direitos de imagem, FGTS e bichos. Então... já pôs até iluminação para a primeira divisão, ele não citou aí? Ele citou. A nota é longa, né? A nota é muito longa e o nosso tempo não permite. Não, mas o que ele está falando mas eu coloquei alguns pontos e só para finalizar. O maior problema, a nota aqui, né? Ele falando na nota, o maior problema da diretoria atual do clube são as dívidas acumuladas que só em 2022 levaram quase 20% de toda a receita do clube, mais de 7 milhões penhorados. Um acesso pode ajudar a pagar diversos anos disso, ou de um parcelamento tributário que ficou mais de 30 anos sem pagar FGTS e está pagando desde abril. Então tem uma série de colocações, aliás, uma nota extraordinária, muito bem redigida, e ele está dizendo aqui, ó, o Atlético Goianiense subiu e o presidente disse que gastou 40 milhões e arrecadou 15 milhões, mas vinham de 2 superávites na Série A, que totalizaram quase 45 milhões. Então são dados importantes passados aqui pelo André Marconato, inclusive informações que até não foram divulgadas pela imprensa,
um erro do Guarani, acho que tinha que ter divulgado, né? Porque senão, o que acontece? Quando aconteceu esse problema lá com o Drubsky, eu até falei aqui no programa, parece que o Drubsky estava com o pronunciamento dele confirmando essa teoria da conspiração, que a direção não queria subir porque a Série A do Campeonato Brasileiro é muito caro. Então, essas informações tinham que ter sido divulgadas para já matar no ninho esse tipo de problema que aconteceu. Ele foi desleal, né? Quando acuado, quando questionado do insucesso do trabalho, ele subiu na prancha da teoria da conspiração. Na minha cabeça, que estou nesse negócio aqui faz muito tempo, não cabe esse negócio de curtimento. Falou, vamos disputar para manter. Não, cara, a gente viu aí a torcida indo, o planejamento, o time correndo, a diretoria correndo atrás, e tudo que o Marconato falou aí tem fundamento, é verdadeiro. Só que o que aconteceu? Aí sim, lembra do início do meu bate-papo aqui hoje? Um casal de pulga de raça atrás de cada orelha. Esse é o torcedor do Guarani. Agora é hora de vir falar, você sabe por que nós não subimos? Foi por causa disso, daquilo outro. Mas não porque não queria subir. Tá aí. A argumentação dele é mais do que suficiente para provar que todo o planejamento foi no sentido de subir. Agora o cara vai lá e fala, não, sabe por quê? Lá o objetivo foi alcançado e tal. Pô, não pode, né? Foi mal, é um garoto promissor, é um prodígio de já estar ocupando um cargo desse com 30 e poucos anos, é uma raridade, mas tem que aprender a se posicionar às vezes e pensar que o mundo hoje não é mais uma aldeia, o mundo hoje é uma barraca de camping para 2 pessoas.